A sequência cronológica que determina a extinção de uma empresa, de uma sociedade comercial, passa pela sua dissolução, pela liquidação, pela partilha e, por fim, a extinção. E a dissolução, o primeiro ou a primeira etapa deste processo, representa assim o ato inicial que desencadeia o processo de extinção da sociedade. A dissolução é aquele momento em que a sociedade deixa ter como objetivo o exercício da sua atividade normal e passa a focar-se apenas no seu encerramento. A dissolução ocorre ou pode ocorrer por deliberação dos sócios, pelo decurso do prazo fixado no contrato, pela realização completa do objeto social, por decisão judicial ou por outras causas previstas na lei. Após a dissolução, inicia-se o período de liquidação. E durante esta fase da liquidação, a sociedade mantém a sua personalidade jurídica, mas acrescenta à sua denominação a expressão em liquidação. A liquidação compreende o conjunto de operações destinadas a realizar o ativo, ou seja, converter os bens em dinheiro quando necessário, pagar o passivo, ou seja, saldar as dívidas que a empresa tem e determinar o saldo final a ser distribuído pelos sócios. Isto já é a chamada partilha. A partilha é a fase final da liquidação, onde o património líquido remanescente é distribuído entre os sócios, de acordo com as suas participações. Após a conclusão da partilha e o respectivo registro, dá-se a extinção definitiva da sociedade comercial. Temos então a sequência cronológica: dissolução, liquidação, partilha e, por fim, a extinção. Para melhor exemplificarmos isto, vamos fazer uma questão de exame da Ordem dos Contabilistas Certificados e vamos ver questões contabilísticas relacionadas com a partilha. E também as questões finais a nível de fiscalidade que ocorrem nesta problemática da extinção de uma sociedade comercial. Ora, o exame à avaliação é o exame de avaliação profissional que decorreu no dia 29 de março de 2025, nomeadamente o módulo 4 das operações societárias e a questão número 23. Segundo esta mesma questão, os sócios António Santos, José Reis, João Figueiredo e Carlos Ferreira, da sociedade Abraços e Beijinhos Limitada, portanto uma sociedade por cotas, constituída assim com a participação de 4 sócios, todos eles, aliás, de 3 sócios, todos eles pessoas singulares, deliberaram a dissolução da sociedade no dia 28 de novembro de 2024. Portanto, em primeiro lugar, dissolução, 28 de novembro de 2024, com registro na conservatória no mesmo dia. E logo a seguir vem a liquidação. Após os procedimentos de liquidação, em 15 de janeiro de 2025, os sócios procederam ao encerramento da liquidação, com registro na conservatória efetuada no mesmo dia, sem que tenham renunciado ao direito ao reembolso de suprimentos. Portanto, os sócios tinham feito empréstimos à sua sociedade e querem ser reembolsados dos montantes emprestados. O balanço de partilha apresenta os seguintes valores. Temos então um balanço de partilha, um balanço individual no 15 de janeiro do ano em causa, e a sociedade apresenta no seu ativo corrente depósitos bancários e caixa no montante de 50 mil euros. Isto é o total do ativo. Depois, o capital próprio é constituído pelo capital subscrito de 20 mil euros, a reserva legal está já em 20% do capital subscrito, ou estava, portanto, 4 mil. Os resultados transitados
positivos 23 mil euros e depois temos um resultado líquido do período. E aqui está desdobrado em dois momentos. Do período antes da dissolução, que era de 2 mil euros, e do período da liquidação, que é de 3 mil euros. Portanto, 2 mil menos 3 mil, temos um resultado líquido do período negativo, conjugando aqui os dois, de 1.000 euros. Quanto ao total do capital próprio, portanto a soma algébrica destes valores agora relatados, 46 mil euros. Em relação ao passivo, os tais suprimentos estão registados em financiamentos obtidos, 4 mil, os tais empréstimos que os sócios fizeram à sociedade e querem o seu reembolso. O total do passivo, 4 mil, e o total do passivo mais o capital próprio, 50 mil euros. Ora, como é que nós vamos reconhecer contabilisticamente esta partilha? Bom, o primeiro passo que foi dado foi a dissolução da sociedade. A sociedade deliberou a sua dissolução em 28 de novembro do ano N. Aqui, ano N é 2024, mas eu, para efeitos aqui de um exercício adaptado do exame, coloco o N 2024, N mais 1, 2025. O registro foi efetuado na Conservatória nesta mesma data e, a partir deste momento, a sociedade deixa de existir para exercer a sua atividade normal, mas mantém a sua personalidade jurídica para efeitos de liquidação. O foco, a partir de agora, está na liquidação. O período decorrido entre 28 de novembro a 15 de janeiro do ano seguinte é o período de liquidação e, nesta fase, procede-se ao apuramento de todos os ativos e passivos da sociedade. As operações são limitadas àquelas necessárias para encerrar a atividade. Durante este período apurou-se um resultado negativo de 3 mil euros relacionado com a liquidação, neste período em concreto, não é? O balanço de liquidação, que aqui corresponde ao terceiro passo, registra um ativo de 50 mil, um capital próprio de 46 mil, a soma algébrica do capital social, da reserva legal, dos resultados transitados e do resultado líquido negativo, e o passivo 4 mil euros, respeitante aos suprimentos que vão ser restituídos aos sócios. O quarto passo passa pelo pagamento dos passivos, ou seja, neste âmbito agora vamos fazer a contabilização, o reconhecimento contabilístico do pagamento dos suprimentos, da liquidação dos suprimentos, vamos devolver os montantes aos sócios. Debitamos a conta 2532, outros suprimentos ou outros participantes suprimentos e outros mútuos, pelo valor de 4 mil euros. Esta conta estava credora, ela agora é debitada, saldou, e creditamos a conta de depósitos à ordem por 4 mil euros em relação ao valor que é restituído aos sócios e que sai assim das contas de depósitos à ordem da empresa. Após este lançamento, o ativo fica reduzido a 46 mil euros porque saem 4 mil euros dos depósitos, não é? E, portanto, o passivo fica agora reduzido a zero. Logo a seguir, fazemos a preparação da partilha, em que vamos fazer transferências do capital próprio. E essas transferências envolvem uma conta de contrapartida da classe 5, que vai ser a conta 267. Na verdade, no código de contas, nós temos a conta 26 acionistas sócios e temos que abrir uma subconta 267 especificamente para esta situação, à qual lhe damos a designação sócios com liquidação. É uma conta que não está assim definida no código de contas, mas temos ali aquele intervalo entre a 266 e a 268 que nos permite aqui a liberdade para criar esta mesma conta, que é aquela conta que no fundo vai ser agora uma contrapartida da classe 5, porque pela imputação do capital social aos sócios,
Lembremos-nos que o capital social da empresa, em termos de capital subscrito, era de 20 mil euros, positivos, logicamente, estavam a crédito. Agora debitamos essa conta do capital subscrito, fica saldada, e registamos uma dívida, um passivo, não é? A conta 267, sócios com liquidação. Seguidamente, pela imputação das reservas legais, que estavam credoras, elas agora vão ser debitadas por 4 mil euros e assim saldaram, por contrapartida de crédito na conta 267, sócios com liquidação 4 mil. Portanto, sócios com liquidação já estão com 24 mil euros acumulados. Logo a seguir, aquele valor negativo de resultados antes de impostos, ou seja, do resultado líquido do período, não é? Este resultado antes de impostos, ele vai ser, estava a débito porque estava negativo, vamos creditar, saldou, e debitamos sócios com liquidação, que estavam credores em 24 mil euros e agora passaram a estar credores em 23 mil por causa destes 1.000 euros a débito. Seguidamente, pela imputação dos resultados transitados, os resultados transitados estavam credores, vão agora ser debitados, saldaram e credita sócios com liquidação pelo montante de 23 mil euros. Ou seja, a partir de agora, nós temos na conta sócios com liquidação um acúmulo de 46 mil euros a crédito, que no fundo é uma dívida para com os sócios, e é neste ato da partilha, por fim, pela imputação dos ativos aos sócios, lançamento que vai concluir tudo isto, vamos debitar sócios com liquidação, a conta fica saldada. Aqui, sócios com liquidação, de uma forma mais rigorosa, depois tem que se abrir uma subconta para cada sócio, e isto terá, em princípio, de ser feito na medida da proporção das suas cotas, salvo se o contrato de sociedade dispor de forma diferente. E, portanto, a conta 267, sócios com liquidação, debita-se por 46 mil euros, e credita-se depósitos à ordem por 46 mil e, portanto, estão as contas agora todas a zero. Está tudo saldado. Falta-nos agora referir que, em termos fiscais, agora há que considerar a questão da declaração modelo 22 e da informação empresarial simplificada. Ou seja, depois de trabalharmos a questão contabilística da partilha, agora temos a questão da declaração modelo 22, no que diz respeito ao IRC, e também da informação empresarial simplificada. E neste contexto é importante mencionar o que a base legal contempla, nomeadamente o artigo 79 do Código do IRC.